Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e essa é a nossa terceira teleaula, Estrutura das Demonstrações Contábeis, e hoje nós vamos falar sobre a DLPA e a DMPL. Também é interessante que a gente entenda a relação dessas duas demonstrações com as que a gente já viu. A gente já deu uma olhada lá na estrutura do balanço patrimonial, entendendo as contas patrimoniais, ativo, passivo, patrimônio líquido. Nós vamos entender que as informações que fazem parte lá do passivo circulante, passivo não circulante, ativo circulante e ativo não circulante, nós vamos ter ali do lado do passivo o patrimônio líquido. Essas duas demonstrações de hoje, elas têm tudo a ver com as informações do patrimônio líquido. A gente viu que a demonstração do resultado de exercício, ela gera um resultado que vai fazer parte lá dos lucros e prejuízos acumulados dessa empresa, que vai estar no balanço patrimonial. E também a DMPL e a DLPA, ela vai utilizar as informações lá dos lucros e prejuízos acumulados para alimentar as informações dessas demonstrações. A gente vai perceber que dependendo do porte dessa empresa, uma empresa SA que está obrigada a apresentar todas as demonstrações, a gente vai ver de onde saem esses valores. Eu vou pegar o valor lá da DRE e vou alimentar o valor lá da DMPL também. Ou os valores da DMPL eu vou levar lá para os valores da DLPA e a gente vai entender cada uma dessas informações. Vamos ao nosso resumo para entender que a aula está focada nas demonstrações DLPA e DMPL, aqui na nossa terceira aula, mostrando demonstrações e as informações que vão envolver o nosso patrimônio. Dentro dessa contextualização, entender que a estrutura das demonstrações contábeis que envolvam alterações ligadas às variações, é o que a gente vai verificar aqui, variações e também mutações dentro do nosso patrimônio líquido das empresas, é claro, dentro de um determinado período do fechamento lá das demonstrações financeiras dessa empresa. Vamos compreender DMPL e compreender também as informações da DLPA. O objetivo nosso aqui é que você entenda que nós vamos apresentar aqui o resultado da entidade e alterações nos lucros ou prejuízos que essa empresa pode ter também, que são acumulados durante aqui o período da divulgação, ou seja, quando ela demonstra esses valores, nós vamos entender a relação entre cada um desses dados, como a gente utiliza informação da DMPL, da DLPA, quais são as empresas que estão obrigadas a apresentar essa demonstração do lucros e prejuízos acumulados e quais delas precisam apresentar lá a demonstração da mutação do patrimônio líquido, sempre pensando na informação dos lucros e prejuízos acumulados que fazem parte do patrimônio líquido e as mutações que vão acontecer também lá dentro do nosso patrimônio líquido. Exemplo, a gente vai falar sobre a questão das reservas que essas empresas podem fazer. Eu tenho lá o resultado do exercício e dentro desse resultado de exercício tendo lucro e essa empresa sendo uma empresa SA, o que ela tem que fazer? Ela não pode ter o seu resultado em crédito, ela vai ter que distribuir esses valores. E ela vai fazer suas reservas, ela vai distribuir em forma de dividendos. Vamos verificar como essas informações elas são apresentadas na estrutura dessas duas demonstrações contábeis. Quais são as vantagens? É claro, sempre pensando na melhor forma da apresentação das demonstrações e também atendendo aí as especificidades das leis, dos critérios da contabilidade, do CPC e fazendo, é claro, as demonstrações dentro de uma estrutura que atenda a expectativa dos tomadores de decisão também, tanto usuários internos como os usuários externos da contabilidade. Como deve ser evidenciada a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados? Já dá para a gente entender que, como está falando sobre lucros e prejuízos acumulados, é uma informação que vai fazer parte lá do nosso patrimônio líquido. Porém, a gente vai entender que a DLPA, ela sempre vai focar lá nos lucros e prejuízos acumulados. Um pouquinho diferente da DMPL, que a gente vai entrar nessa DMPL para saber que também na DMPL eu tenho um campo específico somente para tratar das informações da DLPA. Mas para isso, é claro, a gente precisa entender o conceito, precisa entender como são demonstradas essas informações. Vamos aos nossos conceitos aqui.
A DLPA, nós já vamos começar falando sobre a obrigatoriedade dela. O CPC aqui, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, no seu pronunciamento número 26, que trata lá da apresentação das demonstrações contábeis, cita a DLPA na relação de demonstrações contábeis. A gente tem um contexto aqui que a gente também precisa citar e também entender um pouco que alguns profissionais de contabilidade comentam sobre a descontinuidade da DLPA. Por que eles pensam isso? Porque a DLPA ela é obrigatória para sociedades limitadas e outros tipos de empresas aqui, conforme legislação do Imposto de Renda, artigo 274, do Regulamento do Imposto de Renda 99. A gente sabe que já tem um novo regulamento do Imposto de Renda, que é o 9580, de 2018. E eu vou citar o artigo aqui, que é o artigo 286, já atualizado aqui, que trata da informação dessa DLPA. Então, para a gente desmistificar e também tirar essa ideia de que a DLPA ela não é uma demonstração que ela é obrigatória ou vai entrar em descontinuidade, a gente não vai precisar mais apresentar essa DMPL por vários motivos, né? Alguns porque as informações elas podem ser verificadas na DMPL também, mas a gente sabe que uma empresa limitada, uma empresa menor, ali, de médio e de pequeno porte, nós vamos verificar também o CPC que trata das pequenas e médias das pequenas empresas. O que acontece? Se ele não tem movimentações, as mutações que acontecem lá no patrimônio líquido, ele pode simplesmente apresentar a demonstração do lucro e prejuízo acumulado. E a gente tem a legislação que embasa essa informação, além, é claro, aqui do regulamento do imposto de renda. Então vamos analisar um pouco mais dessas informações. Obrigatoriedade, nós temos a Lei 6.404, estabelece lá no seu artigo 186 que a DLPA aqui dá o seguinte tratamento. Lá no parágrafo 2º, vamos lá, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ela deverá, então estou falando aqui da obrigatoriedade, deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá também ser incluída lá na demonstração de mutações do patrimônio líquido. Se, nesse caso aqui, a gente entender que essa demonstração aqui, ela é elaborada e publicada por essa companhia. Então, aqui a gente envolve tanto a informação da DMPL e também da DLPA. Só que a gente precisa entender que existem informações realmente, quando a gente tiver o profissional da contabilidade em contato com vários tipos de empresa, a gente já viu uma tabela lá que traz essa obrigatoriedade. Quando se trata de uma pequena e média empresa, uma empresa de capital aberto, uma empresa de capital fechado, dependendo do faturamento das grandes empresas também, a gente vê a obrigatoriedade de algumas demonstrações e facultativo ali, quando a gente pode trocar uma informação. Eu não vou apresentar a DRA, mas eu vou apresentar a informação da minha DLPA. Se eu faço essas transformações, eu abro mão de uma demonstração contábil, só que eu apresento os dados dessa demonstração na minha outra. Porém, balanço patrimonial e a DRE, demonstração do resultado de exercício, elas são obrigatórias. E a partir dessas informações, a gente vai alimentar outras demonstrações. Então vamos continuar dizendo o seguinte, aqui já trazendo o CPC PME, que é o CPC que trata da contabilidade das pequenas e médias empresas. Então nós temos aqui, se as únicas alterações que acontecem no patrimônio líquido durante os períodos para os quais essas demonstrações contábeis são apresentadas derivarem, e aí vamos citar aqui quais são os itens, de distribuição de lucro, correção de erros de períodos anteriores que podem acontecer na contabilidade também, ou de mudanças políticas contábeis aqui, aí nesse caso a entidade ela pode apresentar uma única demonstração de lucros e prejuízos acumulados aqui, no lugar da DRA, que a gente verificou já que é aquela demonstração de resultado abrangente, e a DMPL aqui, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então tem que ficar claro, quando a gente está falando sobre somente houve uma distribuição de lucro, correção de erros e mudanças políticas aqui, nesse caso, se só houveram essas alterações durante o fechamento lá da minha demonstração,
das demonstrações contábeis, eu posso apresentar só a DLPA. Eu posso abrir mão da DRA e também da DMPL, porque dentro dessa demonstração, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a gente está falando em alterações que aconteceram somente e que envolveu os lucros e prejuízos acumulados lá no meu patrimônio líquido. Continuando ainda sobre a DLPA, ainda com base nesse mesmo CPC aqui, que é das pequenas e médias empresas, a entidade ela deve apresentar aqui a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, os seguintes itens. Adicionalmente aqui, as informações requeridas nas demonstrações do resultado, que é a DRE, e demonstração do resultado abrangente, que seria a informação da DRA. Então aqui a gente não está abrindo mão de apresentar a demonstração do resultado de exercício. Nós vamos precisar desses dados para complementar a nossa DMPL. O que vai constar da DMPL? Lucros ou prejuízos acumulados no período contábil, dividendo ou outras formas de lucro declarados pagos ou a pagar durante o período, ajuste dos lucros e prejuízos, que são acumulados aqui em razão de correções de alguns erros da contabilidade, e ajuste de lucros e prejuízos acumulados em razão de mudanças de práticas contábeis. A gente vai entender um pouco mais sobre essas alterações, porém, como elas vão ter uma reação dentro realmente da estrutura da DLPA. Sobre a obrigatoriedade da DLPA. Novamente, nós temos uma situação problema, sempre deixando claro para vocês que nós trazemos uma situação problema de uma situação que em alguns momentos pode ser uma situação hipotética, porém, também pode ser uma situação que pode aparecer para qualquer profissional de contabilidade. Nós estamos falando de demonstrações contábeis, organização dessas demonstrações, como estruturar um balanço patrimonial, como verificar realmente todas as contas que envolvem receitas, custos e despesas na DRE, uma demonstração de resultado abrangente que vai trazer o resultado mais próximo da realidade da empresa. Hoje falando de duas, DLPA e DMPL. Olha, são muitas informações. É claro que em algum momento o profissional pode ser que haja ali uma dúvida e ele tem que fazer uma consulta, conversar com outros profissionais para entender qual vai ser a atitude dele. Uma consultoria, por exemplo, nós precisamos estar bem informados ali, atualizados, para que a gente possa ajudar nessa decisão. Então vamos analisar esse nosso dado para a gente tomar uma decisão no final. Olha lá, a empresa aqui, a empresa Pano para Manga é uma indústria de confecções limitada. A gente já começa a analisar todos os dados aqui do nosso enunciado. Obteve, no exercício que passou, um lucro no valor de R$500. Só para dizer para vocês que esses valores que a gente está utilizando aqui são valores hipotéticos e didáticos, são valores menores aqui, só para ficar mais tranquilo também o nosso cálculo. Os sócios da empresa não tiveram grandes investimentos na pessoa física e não querem fazer a distribuição. Até aqui tudo bem. Dessa forma, eles pretendem deixar o lucro acumulado sem destinação ou definição do que fazer. O contador da empresa vive o drama de não saber se pode ou não manter esse lucro acumulado. Diante disso, ele vem até você para fazer uma consultoria. Então nós temos aqui um lucro de R$500 numa indústria lá, a gente sabe que é uma empresa limitada. Os sócios, eles não querem destinar esse valor, eles querem deixar esse valor lá na conta, lucros e prejuízos acumulados. Bem provável que o profissional ele tenha aquela dúvida, olha, eu já vi muita coisa sobre a destinação dos valores que estão lá no lucros e prejuízos acumulados, que essa conta ela deixou de existir, que é uma conta só transitória, e fica na dúvida para saber se ele pode realmente deixar esse valor lá em lucros ou prejuízos acumulados. Então vamos analisar uma informação aqui que vai ser base para a nossa tomada de decisão. Como a alteração dada pela Lei 11.638 e ratificada pela Lei 11.941 de 2009, aqui no seu parágrafo 2 aqui do artigo 78, a conta lucros acumulados ela foi extinta do balanço patrimonial publicado, tornando-se apenas uma conta de caráter transitório, não podendo a mesma apresentar saldo credor. Tudo bem, a gente continua lendo. Todavia, então, entretanto aqui,
A obrigação de manter o saldo credor na conta de lucros acumulados deverá ser aplicada somente às sociedades anônimas aqui e também às sociedades que são denominadas aqui de grande porte, ativo superior a 240 milhões aqui. Nesse caso, então eu tenho informação, tudo bem, ele é caráter transitório somente para as sociedades anônimas. Porém, nós estamos falando de uma empresa que é uma empresa limitada. Nesse caso, nós temos informações suficientes para fazer nossa consultoria, deixar bem claro que essa questão de não ter lá os seus lucros acumulados estão relacionados à empresa lá que é SA ou uma empresa de grande porte, o ativo maior que 240 milhões. No caso dessa empresa em que o contador está trabalhando, ele pode sim ficar com o seu lucro e prejuízo acumulado, ou se houver destinação, em alguns casos também, tem que fazer parte lá no contrato social, tudo certinho para onde vai, a porcentagem, tem que estar tudo especificado para que essa atitude ela possa ser tomada. Então vamos fechar, vamos dar notícia aqui para o nosso amigo contador. Nesse caso, olha, a conta lucros acumulados, ela poderá sim apresentar saldo credor conforme prevê o item 115 da resolução do CFC aqui, 1157 de 2009. Então, nós estamos nos embasando na lei aqui para que a gente possa dar essa informação. Consubstanciado aqui ao item 115 da orientação número 2 do Comitê de Pronunciamento Contábil aqui. Com base na lei, nós podemos afirmar ao nosso colega contador aqui, da empresa Pano para Manga, que é uma indústria de confecções limitada, que ele pode sim manter a conta lucros acumulados aqui, já que a natureza dessa empresa é limitada aqui e não é uma empresa SA. Nesse caso, nós apresentamos a resolução dentro das informações da lei, trazemos até um dado a mais para ele, a gente vai falar, deixar bem claro que se tivesse aqui relacionado uma empresa e essa empresa tivesse lá as suas ações na Bolsa de Valores, que fosse capital aberto, uma empresa SA, aí sim, essa destinação do lucro ela precisaria acontecer. De que forma? As formas são relacionadas às reservas que podem acontecer ou através de uma distribuição de dividendo, vários outros fatores que vão influenciar o quê? O resultado lá do nosso patrimônio líquido. Percebam que quando nós estamos pensando numa empresa pequena lá, uma microempresa, uma limitada, pode ser que ela não tenha nenhuma variação no seu patrimônio, ela vai ter o seu balanço patrimonial, vai gerar a demonstração do resultado de exercício, nós vamos pegar o resultado líquido e vamos transferir lá para lucros e prejuízos acumulados e pronto, acabou a nossa relação com essas demonstrações. Porém, quando acontecem distribuição desses lucros, quando essa empresa é uma empresa SA, nós temos outras variações. Já que ela não vai poder, ela vai ter que destinar esse lucro, então eu vou ter que gerar uma DMPL para ela. Eu vou ter que mostrar como essas informações elas estão acontecendo. Por quê? Porque outras pessoas vão fazer uso, leitura dessas demonstrações contábeis e vão perceber que a demonstração está totalmente organizada. A gente sabe, ela teve uma reserva legal. A gente sabe de onde saiu esse valor, para onde ele foi verificado. Eu tenho essas informações analisando as demonstrações contábeis. E isso ajuda na tomada de decisão, tanto lá dos usuários internos, mas nesse caso mais ainda dos usuários externos que estão interessados em fazer uma compra de uma ação ou participar dessa empresa de alguma forma. Estrutura das demonstrações aqui contábeis, nós vamos falar da demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. Nós já sabemos como funciona essa dinâmica das demonstrações. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu preciso que você entenda que as demonstrações elas estão interligadas. Eu tenho informações que são alimentadas por dados que estão lá na minha demonstração do resultado de exercício. Assim como dados da nossa DRE também estarão lá no nosso balanço patrimonial. Contas que envolvem lá o débito e crédito, quando eu tenho uma origem, uma aplicação, quando eu faço esses lançamentos de um fato contábil, também ele vai envolver uma conta patrimonial e ele pode envolver também uma conta de resultado. Essa interligação e esse trabalho sempre eu vou estar envolvendo ali as demonstrações. E quando eu
abro lá o faturamento dessa empresa, vou passar para uma empresa maior, uma empresa de grande porte, eu vejo a necessidade também de informação que estão na DRE alimentar outros dados. Como a gente vai ver agora, vamos dar uma olhada num gráfico aqui, para a gente estudar e entender que é o seguinte, olha, eu tenho aqui um balanço patrimonial, esse balanço patrimonial, ele está relacionado aqui ao ano X0. Tudo bem, ele tem um saldo aqui de R$200. Professor, mas de onde saiu esses R$200? Olha, está vendo aqui? É de X0. Aqui eu tenho o meu balanço patrimonial. Esse valor de R$200 aqui, ele está relacionado a um saldo que é lucro, que vai lá para a minha DLPA. Só que antes disso, o que eu preciso entender? Que esse valor aqui, provavelmente, ele é proveniente de um valor lá de uma demonstração do resultado de exercício de X0. Gerou R$200, eu tenho aqui o meu balanço patrimonial aqui, lucro de 200. Em X1, o que acontece? Tem toda a movimentação desse ano e vai acontecer a seguinte informação. Nós vamos ter lá as nossas receitas, custos e despesas, lucro líquido R$700. Aqui eu tenho o saldo que é de X0, de R$200. Em X1, eu tive aqui um lucro de 700 que eu venho para cá, para minha DLPA. Lucro disponível, R$900. Muito bem. Só que nesse caso aqui, a empresa está fazendo o quê? Uma distribuição de dividendos. De quanto? R$400. E nesse caso, faço a minha subtração. O meu saldo na DLPA é de R$500 em X1. Esse valor aqui vai para onde? Vem para cá, lá no meu balanço patrimonial de X1. Esse é o modelo da DLPA, é claro, de uma forma aqui em que nós estamos utilizando algumas contas de uma forma mais aqui, para que ela fique realmente didática, para que você entenda que eu vou ter sim um valor lá da minha DRE que vai para o balanço patrimonial, mas se houver alguma distribuição, alguma reserva de lucro, algo que exija a informação que envolva lá o meu lucro ou prejuízo acumulado, vou ter que gerar a minha DLPA. Se eu fiz uma distribuição, é o resultado da DLPA que vai lá para o meu lucros ou prejuízos acumulados. Continuando ainda verificando essa estrutura, eu quero que você entenda o seguinte, olha, a nossa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, aqui em X1, em determinada situação, lá ela teve um saldo de 45.960. Aí o que aconteceu? Isso aqui é um saldo anterior. Aí eu tenho uma soma de um lucro líquido do período. Professor, de onde veio esse valor? Esse valor aqui veio da DRE, do ano X2. Aqui é X1, aqui nós temos o ano X2. Tudo bem, veio lá um lucro líquido aqui, que é positivo, né? Se eu somar esses dois valores, eu tenho 104.389. Tudo bem, tendo esse saldo, a empresa ela faz lá uma distribuição de dividendos. Eu faço uma subtração aqui dos 40 mil e eu fecho um saldo aqui de 64.389,67. Professor, mas se tivesse lá, anterior a esse lucro aqui, esse resultado disponível, se tivesse ajustes em demonstrações anteriores ou mudança na prática contábil, nós, é claro, nós teríamos que apresentar esses valores aqui, eu ia ter uma alteração aqui no meu resultado disponível, antes de fazer a distribuição lá desses lucros para, nesse caso aqui, a gente está pensando lá nos acionistas. Essa seria a estrutura da nossa DLPA, uma estrutura muito tranquila, porém, a gente precisa conhecer todas as movimentações. Se estão relacionadas somente ao lucro ou prejuízo acumulado, apresento só a DLPA e vai estar tudo certo. Percebam que os dados da minha DLPA também eu dependo das informações lá da minha DRE. Fiz da distribuição, a gente fez um dado mais tranquilo aqui só para a gente verificar, mas vamos analisar uma DLPA com mais informações. Vamos lá. Nesse outro modelo, nós temos composição dos valores aqui, eu tenho o saldo inicial lá em X1. Tudo bem, eu tenho aqui o valor de 10 mil. Nós tivemos aqui ajustes de exercícios anteriores que aconteceram na contabilidade no valor de R$ 800. Tivemos reversão aqui de algumas reservas de 1.200 e depois o lucro do exercício de 1.200 também. O nosso resultado disponível aqui, total, ou o saldo já ajustado, R$
10.200. A partir daí, houve o quê? Constituição de reservas. A gente vai entender um pouco mais de cada uma dessas reservas. Reserva legal, qual foi o valor? 150. Então, nós vamos ter um valor que sai do meu lucro lá e eu vou entender como uma reserva legal. Reserva de contingência também, no valor de 850. Estatutária, que nós não tivemos nenhum valor para essa reserva. Dividendos propostos. A gente vai entender um pouco mais as informações desse dividendo também. Quando a gente vê a estrutura da DLPA, como esses dividendos eles se comportam lá na nossa outra demonstração, por enquanto só um pouco aqui da DLPA, nós temos um saldo final aqui de 10.200, lá no nosso valor aqui, que seria o saldo final para 31/12 de X2, que daí já seria o próximo ano. Então percebam que toda a movimentação que nós fizemos ali, ela está totalmente relacionada ao lucro e prejuízo acumulado. O saldo é claro que eu vou ter ali na minha DLPA, é um valor que eu vou mandar lá para o meu patrimônio líquido, que é o saldo lá em X2, que vai ser o nosso saldo inicial lá em X3, no caso, se eu tivesse que ter um outro balanço. Lembrando que nós utilizamos duas informações de 2 anos ali, até para ter uma relação aqui de comparabilidade também dessas informações contábeis. E assim, nós vimos a estrutura da DLPA. Elaboração de uma demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Agora a nossa situação problema novamente. A gente analisa os fatos, analisa todas as informações, sempre pensando numa situação em que você, enquanto aluno ou enquanto profissional, você possa analisar informações de uma empresa que você recebeu no seu escritório, que você está analisando, uma empresa de grande porte, você, enquanto gestor contábil, vai participar dessa tomada de decisão também. Você vai analisar esses dados, analisar cada informação minuciosamente ali, porque você vai tomar uma decisão. E uma decisão errada, ela pode comprometer a situação líquida da empresa, pode comprometer também informações lá junto ao fisco e gerar multa para a empresa e também a falta de credibilidade. Vamos pensar que nós geramos uma demonstração contábil, outras pessoas, um usuário externo, fez uso e verificou aquele balanço patrimonial e depois descobriu que uma informação ali estava errada, que aquele resultado que ele acreditou que seria interessante, que ele podia fazer aquela aplicação, que ele ia ter um resultado interessante, é um resultado errado. Então a empresa perde a sua credibilidade por uma falha que, é claro, a gente não vai deixar acontecer. Vamos analisar os fatos aqui de uma forma bem tranquila. A nossa empresa aqui é a empresa Pano para Manga, é uma indústria e é limitada. Obteve, no exercício que passou aqui, um lucro de R$500. Até aqui tudo bem. Os sócios dessa empresa não tiveram grandes investimentos na pessoa física, por esse motivo, eles não quiseram fazer a distribuição desses valores. Até aqui tudo bem, não querem fazer, vamos deixar lá o nosso valor de 500 lá em lucros acumulados. Muito bem, nesse ano obtiveram mais lucro, o lucro foi de R$800. Esse ano houve uma movimentação maior lá na pessoa física, dos sócios, e foram distribuídos aqui como dividendos R$600. Então nós temos R$300 para o sócio A, R$300 para o sócio B. O restante, os sócios querem deixar acumulado. Para isso, a contabilidade precisa evidenciar tais eventos, toda essa movimentação, e gerar aqui as demonstrações contábeis. E agora, é claro, nós temos uma outra situação que a gente analisou. Nossa empresa continua sendo aquela indústria limitada. Em determinado período, ela tem um lucro, mas os sócios vamos pensar assim, pessoa física, nós estamos tranquilos, não estamos precisando do dinheiro da empresa nesse momento, deixa lá acumulado. Passou-se mais um ano, aumentou esse lucro, era 500, foi para 800, e aí eles viram a necessidade lá de distribuir, vão distribuir R$600, 300 para cada sócio. Se houve uma distribuição desses lucros, é claro que eu vou envolver a conta de lucros e prejuízos acumulados. Eu preciso demonstrar essa informação para quem vai fazer uso dessas demonstrações contábeis. E como isso vai ser apresentado? Vamos analisar a informação que vai nos dar base para isso. De acordo com o que é estabelecido na legislação das normas contábeis aqui, segundo o CPC
das pequenas e médias empresas, se as únicas alterações no patrimônio líquido durante os períodos para os quais essas demonstrações contábeis são apresentadas, se eles derivarem do resultado de distribuição de lucro, correção de erros dos períodos anteriores ou mudanças políticas contábeis, quer dizer, é muito específico essa informação. A entidade, nesse caso, ela pode apresentar uma única demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a gente está falando aqui da DLPA, no lugar da demonstração do resultado abrangente, que seria a DRA, e também a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que seria a nossa DMPL. Percebam que a gente está voltando as informações aqui do CPC, lá das pequenas e médias empresas, até para a gente entender que às vezes eu preciso voltar a ler uma lei novamente, porque de repente alguma coisa ali passou e eu não consegui entender, eu volto, faço novamente uma leitura para saber exatamente qual decisão eu vou tomar. Pode ser que eu li ali, não ficou muito claro, só que agora é uma situação real lá para que eu tenha que tomar essa decisão. Volto lá e faço uma nova leitura, vejo o tópico, qual é o artigo que trata desse assunto para que eu possa tomar a decisão. Se estou embasado na lei, como vai ficar a estrutura de uma DLPA que passou por essa situação? Ficou acumulado um valor, recebeu mais 800, distribuiu para os sócios ali 2 valores de R$300 para cada um e eu tenho que gerar o meu lucro líquido. Vamos lá na estrutura da DLPA. Eu tenho aqui demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, minha DLPA. Lucro do exercício lá em X2. Nós percebemos aqui que em X2 foi aquele momento em que os sócios eles tiveram um lucro maior, que foi de 800. Eu tenho também lucros do exercício acumulado, que é lá de X1, que seria do ano anterior. O que aconteceu? Esses R$500 aqui, eles acharam melhor deixar acumulado esse valor. Agora, eu tenho o que de saldo? Meu lucro acumulado agora é de R$1.300. Eu estou somando 800 mais o 500. Até aqui tudo bem. Nós fizemos uma distribuição aqui de dividendos para os sócios no valor de R$600, na seguinte proporção. Lá o sócio A, ele teve R$300 e o sócio B, ele teve R$300 também. No caso, 1.300 menos a distribuição, o valor do meu lucros e prejuízos acumulados, esse valor aqui vai ser o valor do ano X2. Lá no meu balanço patrimonial eu tenho esse valor aqui de R$700. O que vai acontecer? Se tiver uma distribuição de lucro que vai acontecer lá em X3, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trazer esse saldo aqui, acumulado de X2, e vou fazer toda essa transação novamente, apresentando esses dados, para mostrar qual vai ser o resultado lá de lucros ou prejuízos acumulados. E agora a gente vai ver quem apresentou as informações lá da nossa demonstração de lucros e prejuízos acumulados. O professor alterou só o nosso lucros e prejuízos? Sim, nesse caso, só a DLPA, ele vai atender as informações relacionadas aqui à demonstração do resultado abrangente, a DRA, e eu também posso substituir isso aqui pela minha DMPL. Talvez você me pergunte, professor, mas e se eu apresentasse a DMPL, que tem muitas informações, ela é muito mais clara, é muito mais objetiva e tudo mais, apesar de não ter nenhuma reserva, somente a distribuição de dividendo, seria interessante apresentar? Sim. Se houver um acordo entre o contador e os profissionais, eu quero uma visibilidade melhor, sim, eu posso apresentar a DMPL nesse caso, sem nenhum problema. Momento de interação aqui, um momento de perguntas, um momento em que você tem sua participação. A gente sempre deixa claro aqui que você pode participar falando sobre a importância dessa demonstração contábil, o que você entendeu da DLPA, é interessante, é bacana para a empresa dar essa informação ali para as pessoas que vão fazer uso, vão tomar decisões. A gente sabe que a contabilidade ela tem como objetivo cuidar desse patrimônio da empresa. E quando ela gera mais informações, o objetivo são as tomadas de decisões. Sempre pensando ali numa forma correta de fazer isso. Mas eu vou deixar uma pergunta para vocês também, que é o seguinte, olha, lucro líquido do exercício, que envolve receita menos custos menos despesas. O que as empresas de natureza limitada
tem de diferente das empresas de natureza SA, quando a gente está pensando que no quesito tratamento do lucro líquido do exercício, e você pode enviar a sua participação. A gente está aqui aguardando, já temos vários polos participando aqui, daqui a pouco a gente vai ter um contato aqui para falar com vocês. Já temos aqui, ó, Belo Horizonte, Duque de Caxias, pessoal lá de São Carlos, Pato, Xinguará, tá todo mundo, Xinguara, tá todo mundo participando aqui com a gente. Então, envie a sua participação também, daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, nós estamos de volta. Obrigado pela participação de vocês. Tem um pessoal lá de Crateus, do Ceará, dizendo o seguinte, olha, no quesito tratamento lucro líquido do exercício nas empresas de natureza limitada, os lucros são distribuídos entre os sócios da empresa e nas empresas de natureza SA são distribuídos entre os acionistas. Muito bem. E sobre o lucro lá, sobre o lucro líquido, a limitada ela pode ter o seu lucro líquido acumulado e as SAs elas precisam fazer a destinação desse valor. Quero relembrar vocês o recado da coordenadora, professora Vânia, sobre a participação no Desafio Nota Máxima. Lembrando, você faz o seu simulado diagnóstico. Já na sua primeira semana, lá você vai ganhar 1000 pontos pela sua participação. Isso vai fazer uma diferença gigantesca lá no final lá do seu semestre. E entendendo também que depois vão ser liberadas as listas para que vocês possam participar. Através do simulado diagnóstico, as listas são adaptativas, de acordo com a sua necessidade em determinados conteúdos. Então, não deixe de participar. Nós temos participação aqui de vários polos, pessoal de Maravilha, Jacobina, Itaberaba, Caxias do Sul, grande abraço para vocês. Pessoal de Querência também, Vacaria, temos muita gente participando. E assim, a gente encerra nosso momento de interação e até um abraço aqui para o pessoal de Joinville também. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Agora a gente vai entrar no outro assunto que está relacionado à
DMPL, demonstração das movimentações que acontecem lá no patrimônio líquido. Primeiro nós vamos conceituar essa demonstração, vamos entender também alguns detalhes, né, particularidades que fazem parte dessa demonstração, exigência para as grandes empresas, visibilidade dessas informações e depois mostrar uma demonstração e quais são os dados ali envolvendo tanto a DLPA, que vão fazer parte da DMPL, informações que vêm lá da DRE também, para a gente ligar todas essas informações ali para que você realmente entenda a importância dessas demonstrações. Então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui a demonstração DMPL, apresenta o resultado da entidade para um período contábil, que é aquele período em que nós fazemos o fechamento das demonstrações. E nós temos aqui outros resultados abrangentes para o período, efeito nas mudanças de práticas contábeis e de correção de erros aqui, que são reconhecidos nos períodos aqui. Além disso, valores investidos pelos sócios, dividendos e outras distribuições lá para os sócios também, ou na sua capacidade de sócio durante o período. O que mais que eu tenho que saber a respeito da DMPL? A DMPL, ela é o seguinte, olha, ela inclui algumas informações que são importantes, a gente precisa fazer análise de cada uma delas. Mas antes de entender cada um desses dados que envolve a DMPL, nós precisamos entender que, assim como nós temos informações, a ligação ali entre a DRA e a DRE, que uma traz um saldo para a outra, para que ela possa dar continuidade para essas informações, a DLPA ela tem sim uma informação que é relacionada à DMPL. Aliás, até a questão de alguns contadores achar que ela vai entrar em descontinuidade, que não vai ser mesmo utilizada por conta disso. Mas a gente sabe que tem legislação que, sim, ela mostra a obrigatoriedade da DLPA. Porém, nós entendemos que informações que fazem parte da DLPA estão lá dentro da nossa DMPL também. E aí eu preciso entender a estrutura dessa demonstração, porque ali eu já vou ter as reservas, vou ter também a informação lá no dividendo, qual seria a contrapartida dessa informação, tudo isso a gente precisa entender para falar de DMPL. Mas vamos verificar quais são os itens que precisam fazer parte dessa demonstração. Vamos lá. Primeiro, o resultado e os outros resultados abrangentes aqui do período demonstrado separadamente e o montante do total atribuível aqui aos proprietários da entidade controlada e a participação dos não controladores. Lá no nosso segundo item aqui, para o componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva aqui ou correções retrospectivas que são reconhecidas de acordo com políticas contábeis, mudanças de estimativa aqui que pode acontecer e também as retificações de erros que vão fazer parte da DMPL. Para cada componente do PL, a conciliação entre o saldo no início e no final do período, evidenciando separadamente as alterações decorrentes. Então, essas separações que a gente está falando para vocês, é que a gente vai ver dentro da estrutura da DMPL cada uma das reservas que ela acontecem. Olha, essa conta aqui, ela houve uma multação. Então, eu tenho um saldo negativo e tenho um saldo positivo. Vai gerar o meu saldo final, que eu vou tirar esse valor lá do meu lucro líquido e vou enviar esse valor para a reserva. Mas quando eu analisar a estrutura da DMPL, eu consigo visualizar separadamente cada uma dessas informações. Continuando ainda, nós vamos ter aqui o resultado do período, que vem lá da nossa DRE, e também os resultados abrangentes para essa demonstração. Além disso, aqui no tópico 6, os valores de investimentos realizados pelos sócios e dividendos aqui e outras distribuições para eles na sua capacidade de sócios, demonstrando separadamente ações, ou é claro, cotas aqui emitidas de transações com ações ou cotas em tesouraria. No 7, de dividendos ou outras distribuições que podem acontecer aqui para os sócios. E no 8, de alterações nas participações incontroladas que não resultem aqui em perda desse controle. Quer dizer, eu tenho um controle das informações e essas demonstrações também eu tenho que trazer aqui para a nossa DMPL.
As contas de reservas, isso aqui a gente vai tentar mostrar para vocês aqui quais são essas reservas, para que possamos entender com clareza o processo da elaboração da nossa demonstração de mutação do patrimônio líquido. Precisamos ter claro o entendimento que representa aqui o nosso patrimônio líquido da empresa, qual a sua composição. O que significa? As contas de reservas de capital e reservas de lucro. Então são as duas reservas aqui que vão fazer parte dessa estrutura. É claro que nós vamos entender um pouco, vamos falar um pouco de cada uma dessas reservas de uma forma bem sucinta aqui, para a gente saber como elas vão se comportar lá dentro da nossa demonstração. E depois, elas fazem parte da destinação desse lucro. Então, eu preciso mostrar isso para vocês. Para fechar o nosso conceito, nós temos aqui a estrutura, que vai envolver patrimônio líquido. Temos lá o capital social, que são os valores investidos pelos sócios. Gasto aqui com emissão de ações, são aqueles gastos para que a gente possa colocar essas ações lá no mercado de valores. Reserva de capital, que são os valores dos sócios aqui, para aquelas alterações no capital social da empresa. Reserva de lucro, que a gente vai entender. Ações de tesouraria, são aquelas recompras dessas ações. Ajuste de variação patrimonial também, lá do nosso imobilizado. E lucros ou prejuízos acumulados. Aqui nós temos as informações que vão envolver tanto informações lá da limitada ou também das empresas SA, mas a gente entende que quando a gente vai falar das informações da DMPL, já é claro que ali nós vamos falar da obrigatoriedade dessa demonstração das empresas SAs. Exigência da lei de apresentação das demonstrações. Essa é a nossa situação, problema número 3, em que nós vamos analisar todo o enunciado, todas as informações que são apresentadas, e a gente precisa tomar uma decisão, ou fazer uma orientação, uma consultoria, com base nesses dados aqui. É claro, a gente imagina que pode ser, de repente pode ser a pergunta de um aluno: professor, mas o que acontece lá quando a empresa é limitada, ela passa a ser SA? Quais são as transformações dentro dessas obrigatoriedade das demonstrações contábeis? Qual eu devo apresentar, qual eu não devo? Eu sei que essas dúvidas, elas podem acontecer para um profissional ali mais habilitado. Teve uma alteração na legislação hoje, eu ainda não tive acesso, então é uma informação nova. Eu preciso ir atrás, me entender sobre esse dado, porque o que a gente está pensando é naquele contador que sempre atualizado e é um gestor da contabilidade. Conhece todos os departamentos da empresa, ajuda nessa tomada de decisão e esclarece todas as dúvidas, porque no caso aqui nós vamos imaginar que, como eu monto essas demonstrações contábeis, eu sou o detentor do conhecimento dessas demonstrações. Porque qual é a sua dúvida? É sobre o lucro? De onde veio esses valores? Eu sei de onde esses valores vêm e eu consigo demonstrar e mostrar essas informações lá na demonstração, caso haja ali, por exemplo, uma auditoria. Então vamos mostrar aqui para vocês. Eu tenho a empresa é a Pano para Manga, indústria de confecções limitada. Houve um crescimento, essa empresa cresceu, o mercado proporcionou esse crescimento. A mesma ela resolveu transformar aqui o tipo societário e fez com que ela passasse a ser denominada Pano para Manga, indústria de confecções, sociedade anônima. Então nós temos uma SA aqui e a sua natureza aqui, limitada, passou a ser SA. Obteve no exercício que passou um lucro de R$1.000, mas possuía um saldo acumulado de exercício anterior de R$700. Os sócios A e B receberam dividendos de R$200 cada um. Mediante a nova natureza, para saber qual o saldo do lucro que sobrou e qual demonstração ele deve apresentar para evidenciar essas alterações. E agora está muito fácil para que a gente possa verificar aqui uma ação que pode acontecer, né? A gente pode ter uma empresa ali, a gente está pensando em crescimento, estamos trabalhando para essa empresa ficar no mercado, se manter por muito tempo, ter uma continuidade ali muito grande. A empresa cresceu e agora ela deixou de ser limitada, passou a ser enquadrado como SA.
Quais são as demonstrações? Como é que eu vou mostrar agora esses dados ali? Como é que eu estou pagando esses dividendos lá para os sócios, os valores anteriores, os valores que agora fazem parte do meu X2, no caso, que é o nosso resultado desse período, sabendo que eu tenho um resultado de períodos anteriores, como é que eu faço essa demonstração? Vamos analisar um pouco da legislação. De acordo com o CFC, as empresas de natureza limitada, elas podem manter a conta lucros acumulados com um saldo positivo. Não tem nenhum problema, visto que a obrigação de destinar os lucros aplica-se somente aqui às empresas SAs ou então aquelas empresas de grande porte. Empresas que são controladas, consideradas aqui de grande porte, conforme a Lei 11.638. Analisando esse fato, porém, a conta lucros ou prejuízos acumulados deve permanecer lá no plano de contas de todas as entidades, embora possa não ter tratamento adequado aqui, a não destinação dos lucros é um direito dos sócios cotistas aqui, desde que haja um comum acordo. Então, a gente está falando lá das empresas limitadas, que elas precisam sim ter essa informação lá no seu plano de contas, assim como as SAs também precisam ter essa informação de lucros lá no seu plano de contas. Como cada uma dessas empresas vão fazer uso desse dado, independente de como você vai fazer, se você tem lá o interesse de destinar ou não esse lucro, se for uma limitada, ou se for uma empresa SA, você tem realmente a necessidade, a obrigatoriedade de destinar esse lucro, essa conta fazendo parte lá do nosso plano de contas, além de todas as outras informações ali, cada movimentação da empresa, eu gero lá no meu plano de contas, com base nele, eu gero meu balancete de verificação, depois balanço patrimonial e vou gerando todos os dados pertinentes ali à nossa contabilidade. Tá, no caso ali eu preciso tomar essa decisão, agora limitada, tinha um saldo, passou a ser uma empresa de capital aberto, SA, vamos ver como nós temos esses dados para apresentar para vocês aqui. Assim, com essa alteração jurídica dessa empresa, que é a pano para manga, que ela passou de limitada para SA, a empresa ela deve destinar o lucro e a demonstração em que a contabilidade deve evidenciar esses eventos deve ser a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é a nossa DMPL, conforme definição e alcance da NBCTG aqui, que é a 1000, vide P1, 1.2, 1.6, da resolução do CFC 1255, lá 9 da sua primeira revisão. Somente pode ser apresentada a DLPA quando as únicas mutações no patrimônio forem distribuição de lucros, correção de erros de períodos anteriores e mudanças em políticas contábeis aqui. Como nesse caso houve outras movimentações, deve sim apresentar a DMPL. Então a gente fecha a nossa ideia aqui de que quando a gente tem essa informação, essa necessidade também de apresentar a DMPL, ela vai falar sobre outras mutações que acontecem lá no meu patrimônio líquido que não são consideradas na demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Houve só uma distribuição de dividendo, é só uma alteração que está relacionada dentro das necessidades da DLPA, apresente sua DLPA, não tem problema. Na DLPA, abro mão lá da DRA e abro mão também da DMPL. Porém, quando houveram outras alterações, outras mutações que mostram ali a necessidade realmente de apresentar essa DMPL, eu deixo de apresentar a DLPA, até porque eu vou sim ter informações que estariam lá na DLPA, vai estar dentro da estrutura da demonstração de lucros e prejuízos acumulados. A gente vai ver como isso se comporta dentro de uma estrutura dessa demonstração, que é uma demonstração muito interessante. Então, nesse caso ali, a nossa orientação é para que seja realmente apresentada a nossa demonstração de mutações lá do patrimônio líquido. Conceito de reserva de capital aqui e também as reservas de lucro.
Nós vamos entender algumas reservas, a gente vai mostrar para vocês aqui, sucintamente, um pouco de cada uma dessas reservas, mas nosso objetivo é verificar como elas se comportam lá dentro da nossa estrutura, porque cada reserva vai estar ligada ali às atitudes dos sócios. Então, deixa eu mostrar para vocês cada uma delas. Nós vamos ter reserva de capital, lucro legal, estatutária, contingência, incentivo fiscal e lucro a realizar. Já vamos mostrar cada uma delas aqui. Reserva de capital. O que acontece? São constituídas de valores recebidos pela empresa aqui que não transitam pelo resultado, por não se referirem aqui à entrega de bens e serviços pela empresa. Respectivas reservas devem refletir essencialmente aqui as contribuições que são feitas pelos acionistas que estejam diretamente relacionados à formação aqui, ou aumento desse capital social. Reserva de lucro são contas de reservas constituídas. Essas apropriações de lucros aqui são previstas lá no parágrafo 4º, artigo 182 da Lei 6.404. Para entender aqui as várias finalidades, sendo a sua constituição efetivada em disposição da lei, que são aqui propostas por órgãos da administração. Referidas reservas devem ser parte lá do patrimônio líquido. Então, a gente está falando de reservas que fazem, sim, parte do nosso PL. Reserva legal, como funciona? De forma a assegurar a integridade desse capital social, nós temos a Lei 6.404 aqui, que vai determinar que as companhias, isso é muito interessante, devem constituir uma reserva legal que corresponda, olha lá, a 5% do valor do lucro líquido do exercício, contanto que fique limitado a 20% lá do capital social. Segundo a lei do exercício, essa reserva legal, somada à reserva de capital, que exceder 30% do capital social, deixará de constituir a reserva legal. Então, eu preciso entender, a minha reserva legal, se eu for entender lá como 5%, esse valor dos 5%, ele não pode exceder 20% lá do meu capital social. Porque se eu estiver ultrapassando esse valor, eu não tenho a necessidade de utilizar os 5%, posso utilizar um valor menor ou nem ter a nossa reserva legal para essa situação. Continuando ainda, dentro das reservas, temos a estatutária, que são constituídas aqui por determinação de estatuto dessa empresa, que vai mostrar aqui a definição dos lucros do exercício e não pode restringir o pagamento de dividendo obrigatório. Além das informações dessa reserva, segundo a lei, ela poderá criar reservas aqui desde que indique um modo preciso e completo da sua finalidade, fixe os critérios e também que ela estabeleça limite máximo para essa reserva. Então, isso vai ter que constar lá no estatuto da empresa. O que é uma reserva de contingência? Temos um artigo lá na Lei 6.404, que é o 195, que vai dizer o seguinte: destinar o lucro líquido à formação de reserva com uma finalidade de compensação aqui de exercícios futuros, a destinação do lucro decorrente à perda julgada provável aqui. Então, nós estamos falando de um valor que pode compensar aqui como contingência dessa reserva. E para a gente chegar ao final aqui das reservas, temos lucros a realizar. Então, no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, que é aquele valor que nós vamos distribuir para os sócios, calculado em termos do estatuto, artigo 202, sempre aqui nas leis da SA, ultrapassar a parcela do lucro líquido do exercício, nós vamos ter uma Assembleia Geral que poderá aqui, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à distribuição desses lucros. E finalizando aqui, incentivo fiscal. Como funciona? Reserva de incentivos fiscais, o resultado de doações ou subvenções de investimentos aqui após serem reconhecidas como receita lá na nossa demonstração do resultado de exercício. Aí, como reserva de incentivos fiscais, a gente pode pensar num terreno, e é claro que nós temos que fazer todas as movimentações. Esse valor ali como incentivo fiscal já fez parte lá da nossa DRE e esse resultado nós vamos depois destinar ali como a reserva que é específica para cada uma das situações. Professor, cada uma dessas reservas aí são valores que os sócios eles vão destinar esses valores e tem uma movimentação e essa movimentação detalhada ela precisa acontecer onde? Lá na nossa DMPL.
cada um desses movimentos, ela tem uma estrutura um pouco diferente do que a gente vê lá nos cálculos sempre verticais das nossas contas, como a DRE, que tem a nossa receita de vendas, depois a gente vem subtraindo cada um dos valores. Deixa eu te mostrar a estrutura dessa DMPL. Olha lá. O que a gente vai ter aqui, só para entender cada um desses passos? Vamos imaginar que essa empresa, ela tem aqui em X1, um capital social de 50 mil, depois tem um capital aqui de 15, reserva legal de 5, contingência 5 mil, 10 mil de reserva estatutária, que são todas as reservas de lucro, lucros ou prejuízos acumulados, 50.800, a gente sabe que esse lucros e prejuízos acumulados aqui veio lá da nossa DRE. Se eu somar todos esses valores, eu tenho um total de 135.800. Mas o que eu quero que você entenda, já que a nossa questão aqui é entender a estrutura dessas demonstrações. E depois, é claro, conhecer cada uma das reservas para saber como elas vão ser aplicadas. Então, funciona assim. Eu começo lá com o meu capital social, saldo inicial em X1, que estava lá em X0, veio para cá com 50 mil. O capital social, esse valor aqui, nós vamos retirar do capital social e vai ter uma mutação. Então, vai ter uma redução desse valor de 15 mil e nós vamos entender como um aumento de capital de 15 mil. Olha, esse valor está vindo aqui para o meu capital social. E a reserva legal, professor? Também, olha, a minha reserva legal aqui, ela foi uma reserva que já vem do balanço anterior, que é de 5 mil, faço uma mutação e envio esse valor lá para o aumento de capital com reserva. Só que nós temos aqui nesse exercício, eu tive uma reserva legal que eu ainda não destinei, uma reserva de contingência de 30.400, percebam que eu somo a contingência de 5 mil, mais esses 30.400, eu tenho aqui 35.400, porque essa contingência eu não destinei ainda. Aqui, esses dois valores foram subtraídos, eu tenho aqui 3.200. E a estatutária também não destinei, tem 30.400, fecho 30.400 aqui. Percebam que o meu saldo era 50.800 no anterior e teve mais um resultado de 53.200. O que eu faço agora? Eu faço as mutações. Ó, os 3.200 que está no meu lucro e prejuízo, eu vou destinar à reserva legal. Os 30.400, destinar à reserva de contingência. Esses 30.400, à reserva estatutária. E esses 40 mil aqui, que são dos dividendos propostos, a contrapartida vai estar lá no meu balanço patrimonial. Então eu tenho aqui, a soma desses valores aqui tem que dar 149, as somas dessa coluna também tenho que fechar aqui nos R$ 149, 149 mil, e assim a gente fecha a estrutura da nossa DMPL. Evidenciação dos eventos aqui da demonstração contábil. Tá, o que a gente quer agora? A gente quer com você trazer novamente uma situação e dar sentido ali para toda essa movimentação. O que a gente percebe? A gente percebe que eu tenho resultados que eu vou trazer lá da minha demonstração do resultado do exercício para a DMPL. Eu tenho esse lucro, aí por ser uma empresa SA, eu tenho que destinar esses valores. Eu vou destinar como? Com as reservas. Então, eu faço essa mutação. Como é a mutação? Vai ter que estar na minha DMPL. E o meu dividendo? Dividendo também. O dividendo ele tem um detalhe. O dividendo ele só vai estar negativo na minha DMPL, eu uso ele como saldo, porque a contrapartida é um valor que eu vou diminuir lá dos meus lucros. Eu vou ter lá a contrapartida lá no meu passivo circulante, que é o valor que realmente nós vamos pagar para os sócios, vamos distribuir para esses sócios. Então, nós temos detalhes ali que a gente precisa verificar. Vamos analisar as informações para que a gente possa mostrar para vocês aqui, bem passo a passo, como nós vamos entender essa DMPL. Olha lá, pano para manga, agora já é uma SA, realizou aqui algumas movimentações que deverão ser apresentadas lá na nossa DMPL. O que eu tenho? Capital social de 2.000, saldo em X1, R$1.000, ajustes de exercícios anteriores, 700, aumento de capital aqui na transformação com reserva, em X1 ainda no valor de R$500. Resultado do exercício, agora a gente já tem o resultado de X2, quer dizer que o nossa DRE apresentou R$2.000 em X2 e apresentou R$1.000 aqui em X1. Temos as reservas, constituições da reserva. Para a reserva legal, vamos utilizar R$500.
de contingência 850, estatutária de 500. Dividendos, a gente vai fazer uma distribuição aqui de R$ 1.850. O que eu quero saber? Conforme a resolução número 1185, que é publicada aqui pelo Conselho Federal de Contabilidade de 2009, a divulgação da DMPL, assim como o balanço patrimonial e a DRE, tornou-se, olha aqui a nossa palavra, obrigatória para as empresas de natureza SA aqui, com movimentações mais intensas, que eu tenho que fazer a distribuição desses valores, tem uns lucros ali para gerar como dividendo, tem umas reservas para que a gente possa apresentar. Então, estou falando de uma empresa que tem as mutações acontecendo. Além do balanço patrimonial e da DRE, eu tenho que apresentar essa DMPL. Vocês vão perceber que a gente vai fazer uma soma lá na nossa horizontal, que também tem que ser um valor que vai ser a soma da nossa coluna. Então, eu preciso ficar muito atento a essas movimentações, até porque uma pessoa vai fazer leitura, a visualização dessa DMPL, ele precisa entender o que está acontecendo ali. Por que eu estou reduzindo esse valor aqui, que está em capital e está indo lá para o meu capital social? Ah, porque os sócios, eles fizeram essa transformação. No estatuto, eu peguei e fiz a transferência. Ah, e o meu lucro? Eu tinha um lucro lá de R$2.000, por que agora só está um lucro de 500? É bem provável que os 1.500 eles foram transferidos através de uma reserva ou através de um dividendo. Eu tenho as movimentações, agora eu quero colocar isso na DMPL. Vamos lá. Vou fazer passo a passo aqui para que você possa entender. O nosso primeiro dado lá do nosso slide anterior era o capital social. O capital social era de R$2.000. Então consta aqui o capital social em X1 de R$2.000. Muito bem. Depois, o saldo lá da nossa demonstração em X1 da DRE era de R$1.000. Olha onde ele está aqui, lucros acumulados de R$1.000. E também ele traz a informação que o capital em X1 era de 500. Então são saldos anteriores aqui em X1. Se eu somar esses valores, eu vou ter um total de 3.500. Muito bem. Ele também trouxe lá na informação anterior que teve um ajuste de exercícios anteriores, R$700, que é só ajuste, vem aqui para o meu saldo da conta. Teve também um aumento de capital de R$500. Agora perceba o que está acontecendo. Olha, eu tenho esses R$500 aqui do capital, eu vou fazer o quê? Uma multação. Olha, 500, ele está com valor negativo, eu vou transferir esse valor de 500 aqui para a minha conta capital social. Continuando. O resultado de exercício em X2 é de R$2.000. Esse valor veio da onde? Veio lá da nossa DRE. Valor de 2.000 aqui. Percebam que o que a gente está fazendo aqui, por enquanto, é simplesmente trazendo os dados que a gente já tem da empresa, que são os valores de X1. Só que R$500 ali a gente já transferiu lá para o nosso capital social. Eu tinha o meu lucro, ou prejuízo, nesse caso é um lucro, que era de X1, DRE de X1, e agora eu tenho o lucro de X2. Porém, a nossa empresa é uma empresa SA. O que a gente viu? Que ela está obrigada a fazer a destinação desses valores. Então, eu preciso realmente destinar esses valores utilizando ali as nossas contas de reserva. Então, vamos continuar. Agora eu tenho um saldo, agora eu preciso destinar esse valor. Vamos lá. Voltar aqui as informações, para o professor colocar o óculos aqui. Olha lá, então eu tenho um saldo aqui que vai envolver os 2.000, mais os 700, mais os 3.500, que é o resultado que eu tenho aqui, que é fechado em X2. O que vai acontecer agora? Nós vamos destinar o quê? R$500, ele disse que R$500 ia para a reserva legal. Olha aqui, ó, do meu lucro, eu vou pegar R$500, e vou fazer uma mutação e vou mandar lá para a nossa reserva legal. Muito bem. 850 para a reserva de contingência. Tudo bem. 850, vamos colocar negativo aqui e vamos transferir aqui para a reserva de contingência. 500 para a reserva estatutária. Menos 500 aqui, vamos para a reserva estatutária. E 1.850, esse valor aqui, a contrapartida dele está lá no nosso balanço, que é o passivo circulante, e ele só vai ficar negativo aqui em 1.850. O que a gente percebe? Que o meu saldo final aqui do capital social dá 2.500, aqui zerou nossa conta, 500 na reserva legal, eu trago esse saldo, estatutária 500 também, contingência 850. O que aconteceu com meus lucros? Destinamos tudo.
Ficou zerado o saldo aqui. O total que eu tenho vai ser 1.450 aqui. Se eu somar todos esses valores, eu chego a 4.350. E se eu somar todos os valores aqui da minha coluna, também eu chego a um valor de 4.350. Percebam que nós fizemos toda a destinação dos nossos valores ali. Demonstro, a pessoa pode fazer a leitura da nossa DLPA, está tudo muito claro ali, todas as mutações que aconteceram lá no meu patrimônio líquido, nossa DMPL. Eu sei exatamente. Então, os tomadores de decisão, eles analisam essa informação e têm dados claros ali e organizados dessas informações. Momento de interação novamente, aquele momento das perguntas. A gente deixa um espaço maior aqui para que você possa participar da nossa aula, falando das importâncias. Se houver alguma dúvida, nos envie. Nós temos já vários polos participando aqui, né? Tem pessoal de Barreiras, Bocaiúva, tem Itamaraju, tem pessoal de Goianésia, tem aqui, tem Goianésia do Pará. Tem o pessoal de Niterói, deve ser Londrina, Niterói, Formosa, Porto Seguro, Curvelo, Salvador, Sapezal, pessoal de Londrina também muito ativo aí na nossa aula e atento às informações. Então envie os seus dados, as suas informações aí, suas perguntas, e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, nós estamos de volta, temos algumas perguntas aqui. A empresa limitada, ela é obrigada a fazer a reserva de lucros, quantos por cento? Pode deixar tudo no saldo na conta lucros acumulados? Pessoal de Teixeiras de Freitas, obrigado pela participação. Realmente, ela pode, de acordo com o estatuto lá, de acordo com as informações dos sócios, elas podem destinar uma parte, pode deixar uma parte em lucros acumulados ou deixar tudo em lucros acumulados sem nenhum problema. Professor, na Constituição da Reserva Legal, quando o valor chegar a 20% do capital social, a empresa pode parar de constituir ela? Sim, chegando a 20%, ela pode parar com a sua reserva legal. Até porque,
quando a gente atinge lá 30% envolvendo reserva legal e reserva de capital, atingir os 30%, a gente pode abrir mão também dessa reserva legal. Mandar um abraço pro pessoal de Almenara, está todo mundo atento à aula do professor. Grande abraço para vocês, obrigado por participarem. Pessoal de Breves e o pessoal de Patos também e tantos outros polos ali que estão participando, enviando a sua participação e as suas dúvidas aqui na nossa aula de hoje. Muito obrigado por vocês participarem da aula. Muito bem, o nosso recapitulando aqui, nós vamos entender que a nossa aula de hoje, ela teve a intenção de trazer responder aquela velha pergunta: professor, onde eu vou utilizar essa informação? Para qual empresa eu vou utilizar essa informação? Então a gente percebe que tanto o balanço patrimonial e a DRE, que são os utilizados por todas as empresas, eles têm dados ali que alimentam outras demonstrações. Então, eu não posso abrir mão de cada um desses dados que estejam totalmente corretos. Então, quando eu tenho lá o meu resultado da demonstração do exercício, ele alimenta a informação da DRA, ele também serve para as informações que estão na demonstração de lucros e prejuízos acumulados, e também esse valor da DRE ele vai fazer parte lá da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então elas estão todas interligadas. Aí nós vamos partir para a questão da obrigatoriedade. As empresas que são obrigadas a apresentar cada uma dessas demonstrações. E lembrando que sim, existem obrigatoriedades ali para apresentação da demonstração do lucro e prejuízo acumulado e também da demonstração de mutações do patrimônio líquido, da MPL, principalmente para as grandes empresas ali, essa informação ela tem que apresentar. Quais são os dados? Os dados estão as reservas que são utilizadas, cada uma delas tem uma quantidade também, um percentual que a empresa determina para isso dentro das informações da lei, então a gente tem que ficar atento a cada um desses dados. Vamos à nossa análise e verificação aqui do nosso recapitulando. Então a presente aula aqui, ela teve como objetivo aqui levar o conhecimento sobre as demonstrações contábeis que vão evidenciar o quê? As variações lá no patrimônio líquido. Situações que, de acordo com a lei, exigem uma ou outra demonstração aqui. Então, quando a gente fala nessas demonstrações, a gente pensa lá na DLPA, que de acordo com a 6404, ela deverá indicar aquele montante de dividendo por ação de capital social e também poderá ser incluída esse valor lá na DMPL. Então, são eventos ocorridos dentro da empresa que faz o quê? Que tem uma alteração aqui significativa lá no nosso patrimônio líquido. Precisam ser melhor evidenciados. E quando a gente vai para a informação lá da DMPL, nós temos o quê? Apresentar o resultado da entidade de um período contábil. Então, nós sempre pensando ali na informação de que eu estou fechando lá o meu período contábil, minhas demonstrações financeiras, naquele período eu apresento essas informações. Temos o nosso exercício social, mas nós temos os períodos também que são fechados essas demonstrações. E aí a gente entra na parte dessa obrigatoriedade. Dentro da obrigatoriedade a gente percebe lá, a gente viu com a participação dos alunos, aqui até quero agradecer, muita gente participando ali, enviando as suas mensagens e também falando sobre essas situações, comentando ainda mais sobre o lucro do exercício de uma limitada, como funciona esse lucro do exercício lá numa empresa que tem o seu capital aberto. Uma limitada, ela pode sim deixar esse valor acumulado, ou se houver um acordo entre os sócios lá, isso pode ser distribuído sem nenhum problema. Porém, lá na SA existe uma obrigatoriedade. E quando a gente fala na estrutura da demonstração do lucros e prejuízos acumulados, a gente tem que pensar em contas que alteram somente lucros e prejuízos acumulados. Se são outras mutações significativas, envolvendo reservas, envolvendo os dividendos também, nós vamos gerar a informação da demonstração de mutações do patrimônio líquido. Sempre pensando lá na estrutura. Percebam que essas informações, todas essas demonstrações, a gente mostrou aqui, é claro, de uma forma sintética aqui, bem simples, para você saber que esses dados precisam ser apresentados
para a empresa. Então, quando você for um funcionário, estiver sendo esse gestor contábil, você vai analisar cada uma das destinações que foram apresentadas pelos sócios. Atendem às especificidades da lei? Então, a gente pode fazer demonstração e gerar esses dados sem nenhum problema. Novamente, eu espero aí ter colaborado com o seu entendimento. Na próxima aula, a gente continua falando da estrutura das demonstrações contábeis. Um grande abraço para vocês e bons estudos.